Uma excelente noite para você que nos acompanha aqui no JR 23. Estamos chegando em mais uma noite, hoje terça-feira. Muito obrigado você pela audiência, né? Terça-feira de carnaval e é claro, nós estamos aqui trazendo todas as informações daquilo que aconteceu das últimas horas, né? Informações importantes também da nossa região para você que nos acompanha. Vamos conferir agora alguns dos destaques do programa de hoje. Mais de 44 mil inquéritos instaurados, 42.514 pessoas indiciadas e um índice de 85% de solução das investigações. O ambiente online cada vez mais impõe desafios, especialmente com as infinitas possibilidades da inteligência artificial. Faltam 121 dias para a Copa do Mundo, praticamente 4 meses, e a seleção já desenhou toda a programação até a estreia, dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Esses são alguns dos destaques que você confere. A nossa primeira paradinha já a gente tá de volta aqui na tela da TV que mostra você. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carros sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta com o JR 23 trazendo informações. Hoje terça-feira, né? Muita gente aí com dor de cabeça, mas é claro, já se preparando para a retomada aí também, né? Já a partir de amanhã. Muitos voltam a partir de amanhã, né? Do meio-dia em diante, né? Mas tem muita gente também que ainda continua festejando o restante aí da semana. Dizem que o Brasil só funciona após o carnaval, né? Então tá chegando ao final aí a comemoração, a grande festa popular brasileira. Vamos começar com informações importantes para você que nos acompanha, porque tem reportagem especial na edição de hoje.
são quase 10 bilhões de reais. O valor não está errado não. 10 bilhões de reais que as autoridades, as forças de segurança conseguiram recuperar em operações no ano passado, dinheiro esse que estava com criminosos. Mais de 44 mil inquéritos instaurados, 42.514 pessoas indiciadas e um índice de 85% de solução das investigações. No balanço da atuação da Polícia Federal em 2025, o diretor-geral Andrei Rodrigues destacou que os números são resultados do aumento da eficiência da instituição nos últimos anos e da parceria com outros órgãos. São 3 eixos que nos levam a esses bons resultados que temos. Em primeiro lugar, é a dedicação e a capacidade dos nossos servidores. Em segundo lugar, é essa cooperação que fazemos, e aqui está meu querido amigo, Dr. Fernando, da Polícia Rodoviária, uma instituição parceira. E, por fim, já citado aqui, a autonomia que a instituição recebe, somada aos investimentos e as possibilidades de que a gente siga atuando. Na coletiva, a PF apresentou dados sobre a descapitalização do crime organizado no último ano. De 2024 a 2025, a PF ampliou em 46% os recursos retirados de criminosos, incluindo imóveis e dinheiro em espécie. Só no ano passado, o valor ficou em 9,5 bilhões de reais, 3 bilhões a mais que no ano anterior. Na repressão aos crimes cibernéticos, a PF realizou mais de 1.000 operações. A maioria dessas ações combateram o abuso sexual infanto-juvenil. No total, foram 2.139 indiciamentos e 114 vítimas resgatadas. Em relação aos crimes ambientais, a PF atuou na redução de 11,1% do desmatamento na Amazônia Legal e 11,5% do Cerrado. Na área ambiental, os índices de redução que nós tivemos também aqui 2 indicadores de Amazônia Legal, Cerrado, a quantidade que nós seguimos também enfrentando o garimpo ilegal, sobretudo, com dragas, balsas que sejam destruídas ou apreendidas, e também a preservação dos povos originários. Já o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Oliveira, destacou que pela primeira vez o número de mortes nas rodovias federais caiu, após a retomada de ações de fiscalização que, de acordo com ele, foram negligenciadas no governo anterior. Agora, com a mudança dessas políticas, aumentando as nossas fiscalizações, a gente conseguiu esse ano começar a reverter essa curva de ascendência nos números de mortes e de acidentes no trânsito, salvando vidas. E ainda falando sobre preocupação, o alerta vai para todos, Desde crianças aos adultos também, que agora têm sido cada vez mais vítimas e frequentes vítimas de ataques nas redes sociais. Mas as violações na internet, elas também já estão sendo monitoradas. E atenção, Não é porque a pessoa está atrás aí de um telefone ou de um computador que pode, Que é um mundo sem lei. Existem regras e a cada dia que se passa as denúncias estão aumentando e as punições também. O ambiente online cada vez mais impõe desafios, especialmente com as infinitas possibilidades da inteligência artificial. Esse é um dos temas debatidos nesse evento em São Paulo. A internet é um ambiente absolutamente diverso e enorme e nós precisamos aprender a navegar nesse ambiente sem nos expor a problemas específicos. E a ideia é trabalhar em colaboração para ver como a gente consegue eliminar a quantidade de riscos que cá entre nós sempre são gerados por humanos mal intencionados e não pela ferramenta em si. As denúncias de crimes praticados na internet tiveram uma alta de 28% no ano passado, chegando a 87 mil denúncias, a maioria delas envolvendo imagens de crianças e adolescentes. Foram 63 mil denúncias envolvendo imagens de abuso e exploração sexual infantil, alta de 19% em relação a 2024. Outras denúncias envolvendo crimes de ódio aumentaram ainda mais. É o caso de misoginia, que é a violência ou discriminação contra mulheres, que subiu 220%. As denúncias de neonazismo subiram 64%. Também aumentaram muito
isso, denúncias relacionadas ao racismo, LGBTfobia e maus tratos contra animais. A inteligência artificial tem sido usada já há algum tempo e ano a ano os números apontam um crescimento muito preocupante usados para criar esse tipo de conteúdo ilegal, para venda também desse tipo de conteúdo, como se fosse um serviço. Isso tem acontecido e essa tendência tem se mostrado persistente ao longo dos últimos 3 anos. A SaferNet mantém um canal de atendimento para ajudar as vítimas dos crimes praticados na internet. No ano passado, mais de 2.200 pessoas buscaram ajuda. O que mais aumentou foram as situações envolvendo exposição de imagens íntimas. 576 vítimas buscaram ajuda da entidade, alta de 115%. Basta copiar e colar o link no formulário e clicar em denunciar. É tudo anônimo, rápido, seguro. Em menos de 30 segundos você consegue finalizar uma denúncia e contribuir para que esses conteúdos eles sejam detectados, removidos e que as autoridades possam atuar na investigação e na responsabilização desses agressores. Intervalo rapidinho e já nós estamos de volta aqui no JR 23. Tem uma informação muito bacana no próximo bloco. Você utilizou orelhão? Muitos nem sabem do que eu estou falando, mas nós temos aí uma informação atualizada e no próximo bloco você confere essa reportagem especial. Gente, eu estou aqui para falar de um assunto muito importante: falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamã na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta aqui no JR 23 e eu quero chamar a sua atenção nesse segundo bloco porque tem uma reportagem muito especial, é diferente, né? Para algumas pessoas que estão nos acompanhando, pode até ser estranho, né? Os mais jovens, digamos assim, eles não conhecem o famoso orelhão, que por muitos e muitos anos foi alternativa de comunicação para muita gente, mas com o avanço da tecnologia, com o avanço aí, com os smartphones, com os telefones, os orelhões, eles estão ficando cada vez mais de lado. Aliás, em algumas cidades nem se tem mais. E a partir de agora, até 2028, é que todos esses aparelhos sejam retirados no Brasil.
eles já foram um ponto de encontro. Vai estar horas que eu vou estar lá ligando. Já foram um ponte para aproximar quem estava longe e diminuir a distância entre famílias. Minha tia morava em São Paulo e o meio de comunicação era o orelhão. E também foi símbolo de recomeço para a Silvana. Ela precisou sair de casa para fugir da violência doméstica. No início, foi morar em um porão. Sem telefone fixo ou celular, foi um telefone público que a ajudou a mudar de vida. Eu não tinha telefone. O telefone celular era muito caro naquela época. Estava chegando no Brasil, a gente está falando aqui, né, do finalzinho da década de 90, meados de 99, 2000. Instalaram o orelhão, o telefone público, exatamente em frente à minha casa, sabe? E colocaram aquela sineta onde tocava, né? Onde as pessoas recebiam ligação. Então, não era mais só o telefone público, ele recebia. Eu peguei o número desse telefone, eu anunciei no jornal impresso, nessa época ainda havia muito acesso a jornal impresso, com o meu telefone. O nome era Silvana Turismo e Eventos, era exatamente isso. E eu colocava o horário, a agência funcionava de 2 da tarde às 6 da noite, de 14 às 18 horas. E todos os dias eu ficava sentadinha, não tinha para vizinho nenhum, estava eu e meu cachorro, e eu falo e me emociona. E aí, diariamente, quando tocava aquele telefone, mas eu corria, meu cachorro ia junto comigo, e toda assim, serelepe, mais calma, aparentando assim como se estivesse realmente em um escritório, né, em uma agência de turismo, e Silvana Turismo e Eventos, boa tarde. E isso aconteceu durante 2 anos e meio na minha vida. E foi graças a esse telefone público que nos permitia acessibilidade que eu fui capaz de sobreviver durante esses 2 anos e meio trabalhando desta forma e consegui me reinventar. Na época em que a Telebrás tinha o controle, era o exclusivo estatal da rede de telecomunicações no Brasil, não só o pedido, mas a espera e o valor que nós tínhamos que pagar para garantir um telefone residencial, isso fazia com que a chegada do telefone fosse visto como uma grande conquista por parte das famílias. Então os orelhões eles funcionavam como a única maneira de garantir a comunicação nessa época mais difícil de acesso ao telefone residencial. É difícil acreditar que um aparelho que fez parte da cena e da rotina das grandes cidades, aos poucos vai deixar de existir nos grandes centros. Pois é, a ficha ainda não caiu. No final de 2025, eram cerca de 38 mil aparelhos como este, mas no final de 2028 vão restar apenas 9 mil orelhões. Na Rádio Nacional, muitas das vozes que saíam dos aparelhos de rádio vinham de orelhões de vilas pequenas, beira de estrada, lugares onde o celular nunca chegou. Os nossos programas eram abertos para a participação do público, ou por carta, ou através dos telefones. Mas telefone ninguém tinha praticamente, quase não tinha celular. Era o orelhão que era o grande instrumento usado pelo povo da Amazônia para mandar as suas mensagens, para o filho avisar para a mãe que estavam muito bem. Até hoje, muitos ligam da Venezuela para cá, no eu de cá, você de lá, usando ainda orelhão. Mais um intervalo rapidinho, já nós estamos de volta aqui no JR23 com as informações do Mundo da Bola. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós.
e arrumar serviço, né? E ficar só em casa para ela. Aí pode que eu ajudar a minha família. Aí eu falei, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu vou criar a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita ó, porque sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a pare. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sei agora. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Eu me sei cara. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. A gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre. Já estamos de volta aqui no último bloco do JR23, agora para falar de esporte. Esporte é sempre muito bacana, né? Mesmo em meio a todo o carnaval, comemoração, os atletas, eles acabam aproveitando, quando dá tempo, né, de ter aí uma folga. Tem alguns também que acabam caindo na folia, se divertindo também, né? Mas nós vamos falar agora sobre as competições que continuam em andamento. Por exemplo, o Campeonato Paulista da Série 3, Francana, que vem aí na disputa da competição e já se prepara para mais um compromisso importante no finalzão de semana. A abertura acontece na sexta-feira, 20, às 20 horas, com o duelo entre Paulista e EC São Bernardo. O confronto marca o início de uma sequência de jogos decisivos, especialmente para as equipes que tentam se firmar na parte de cima da classificação. No sábado, 21, a rodada ganha força com 6 partidas. Às 15 horas, Rio Preto enfrenta a União Suzano, enquanto o Rio Branco encara o Catanduva no mesmo horário. Mais tarde, às 17 horas, União São João e Marília se enfrentam em confronto que promete equilíbrio. Às 18 horas, é a vez de União Barbarense receber o 15 de Jaú, duas equipes tradicionais que buscam regularidade na competição. Fechando o sábado, às 19 horas, Bandeirante e Francana medem forças em um jogo que pode mexer diretamente na tabela. A rodada se encerra no domingo, 22, com 2 jogos às 10 horas da manhã. Rio Claro enfrenta o Desportivo Brasil, enquanto Portuguesa Santista e Itapirense completam a sequência de confrontos. E o mercado do mundo da bola é sempre muito valioso, né? Milhões e milhões de reais. Você que acompanha aí sabe, né? Às vezes o torcedor fala, poxa, o clube vende jogadores, né? E você ouve falar 5 milhões, 10 milhões, valores aí que muitas vezes não dá nem para imaginar, né? Colocando no papel. Mas o mercado do mundo da bola realmente é algo muito lucrativo, né? Que mexe aí com muitos valores, lucrativo para alguns, né, diga-se de passagem. Mas nós temos uma reportagem importante que fala sobre toda essa movimentação financeira entre transferências, compra, venda e troca de jogadores. Veja só.
A janela de transferências de janeiro no futebol masculino fechou em mais de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, o que representa uma queda de aproximadamente 18% em relação a 2025. Mas, de acordo com um relatório da FIFA publicado nesta quinta-feira, o número de contratações internacionais atingiu um recorde, com um aumento de 3%. Já no feminino, os clubes desembolsaram mais de 10 milhões de dólares em transferências, o que representa um novo recorde e um aumento de 85% em relação ao ano anterior. Os ingleses dominaram nas duas categorias, com gastos acima de 5 milhões de dólares em contratações de jogadoras, enquanto no masculino o número chegou a 360 milhões de dólares. Entre os homens, as equipes da Liga Francesa foram as que mais lucraram com transferências, seguidas pelas de Itália, Brasil, Inglaterra e Espanha. O Brasil foi o país que mais registrou contratações, seguido por Espanha, Argentina, Inglaterra e Portugal. E o assunto agora é seleção brasileira. Pois é, tem Copa do Mundo no ano de 2026. A seleção brasileira também já está agora com todo o cronograma definido até a estreia na Copa do Mundo. Faltam 121 dias para a Copa do Mundo, praticamente 4 meses, e a seleção já desenhou toda a programação até a estreia, dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Da convocação para os amistosos de março até a viagem para os Estados Unidos, a CBF tem anotações na agenda rumo ao Hexa. Até lá, o Brasil terá 4 amistosos, os de março, diante da França, dia 26, em Boston, e a Croácia, dia 31, em Orlando, já foram anunciados. E a CBF aguarda apenas a assinatura de contrato para confirmar o Panamá como adversário da despedida do país, dia 31 de maio, no Maracanã, e o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland. A data de viagem para os Estados Unidos também já está definida, dia 1º de junho. A programação prevê folga após a partida contra os panamenhos, no Rio de Janeiro, e apresentação na sede da CBF para confraternização antes do embarque rumo a Nova Jersey. A preparação para o Mundial, no entanto, começa uma semana antes. O previsto é que a comissão técnica siga para Granja Comari já no dia 25 de maio, avaliando caso a caso a data da apresentação dos jogadores de acordo com o desgaste de fim de temporada europeia. Há possibilidade de que alguns atletas sejam liberados dos primeiros dias de trabalho com o grupo completo por volta do dia 27, com exceção de quem estiver na final da Champions, dia 30, em Budapeste. A CBF já rascunhou também as datas de convocação. Para dia 16 de março está prevista a divulgação da lista para os jogos com França e Croácia. Para a Copa do Mundo, a expectativa é de que os 26 nomes sejam conhecidos no dia 19 de maio, em evento na sede da CBF. A seleção está no grupo C do Mundial e estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19 horas. A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22 horas, na Filadélfia, até encerrar a primeira fase dia 24, em Miami, enfrentando a Escócia. Final de JR23, obrigado você pela sua paciência, pela audiência, companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã já está de volta com mais informações. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você
esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca no ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Itaquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa, para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá! O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser, mais que um suco. É Tingá.